Que o Senhor venha mesmo fazer algo sobre nossas vidas, sobre o Deus eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de poder e Deus de glória. Sim, meu Deus, eu sei que o Senhor está na casa, Pai. Eu sei, Jesus querido, que o Senhor está falando sobre os nossos corações, Pai. Que da agora, Senhor, cada dia mais, nessa noite, Senhor, que o Senhor vem falar cada dia mais, que o Senhor vem falar, Senhor, nessa noite, Pai, em corações daqueles que nunca têm ouvido a Tua palavra, Pai. Aqueles que vêm buscar a Tua palavra, Senhor. Sim, Jesus, que o Senhor vai tocando profundamente o coração dessas pessoas, meu Deus, que não ouviu falar do Teu amor, do Teu poder, da Tua glória, Pai. Ó Jesus querido, eu te peço, Deus, fica conosco aqui neste lugar, meu Pai. Ensina-nos a Te ouvir, a Te buscar e Te glorificar, Senhor. Exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Fica conosco, Pai, aqui neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Desde já, Pai querido, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que ainda em pé, abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25, verso de número 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Qual que é a minha aqui? Tem uma que está em sul e a outra está em mudar, né? Graças a Deus. Tá chegando outro mistério aí? Água fresca lá, porque senão não aguenta não. O fogo já está quente aqui. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo uma coisa muito quente aqui. A presença de Deus é real neste lugar, amém? Eu estava orando, falando com Deus. Eu acredito, irmã Carol, que Deus vai fazer fluir o negócio aqui. Porque não é nós que vamos entregar, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem encontrou de Mateus 25 diz amém? Quero que toda a igreja acompanhe, as crianças, preste atenção. Criança lendo, prestando atenção na palavra. Depois do culto você pula, brinca, salteia, dá cambalhota, salto mortal. Mas agora no momento da palavra vamos prestar atenção no que o Espírito Santo está falando sobre a igreja, amém? Os obreiros atentos, todo mundo atento. O Espírito Santo vai falar essa noite, que eu acredito que é um assunto muito importante e que é algo que você tem que guardar no seu coração. Mateus capítulo 25 vai dizer verso 1. Então o reino dos céus, a igreja está aí? Amém. Vamos acompanhar, toda a igreja acompanhe conosco. Mateus 25, verso 1. Então, cada igreja, o reino dos céus será semelhante a 10 que tomando as suas saíram ao encontro do esposo. Verso de número 2. E 5 delas eram e 5 loucas. Diga 5 prudentes. Diga bem alto: 5 prudentes, 5 loucas. Verso de número 3. As loucas, tomando as suas, não levaram consigo. Diga: não levaram o azeite. Amém? Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de iniciar o texto, a palavra, põe a mão sobre a sua Bíblia. Todos vocês, coloque a mão sobre a tua palavra. Eu acredito que nós estamos em um ambiente de adoração nessa noite. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo sobre nós. Põe a mão sobre a tua palavra, que é onde a palavra de Deus vai dizer. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Coloque a mão sobre a tua Bíblia, porque ela tem poder. Ela tem poder que vem através do Espírito Santo. Senhor meu Deus, eterno Pai,
estamos com as nossas mãos na Tua palavra. Que o Senhor venha pregoar sobre essa noite, sobre nós. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade sobre esta casa, o Senhor tem liberdade sobre este lugar. Faça conforme a Tua vontade nessa noite. Que nós venhamos ser apenas um recipiente, mas é o Espírito Santo que venha pregar através de nós. É o Espírito Santo que venha pregar através, meu Pai, para as pessoas ouvirem a Tua palavra. E não só ouvir a palavra, como no livro de Tiago vai dizer: ouça a palavra e pratique a palavra do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha derramar azeite sobre a lâmpada nessa noite, porque a lâmpada é importante, mas muito mais importante é o azeite que está sendo conservado sobre a lâmpada. Espírito Santo, derrama a unção do Teu Espírito sobre cada um de nós. Espírito Santo, derrama cura. Espírito Santo, derrama glória. Espírito Santo, derrama presença. Espírito Santo, derrama unção, avivamento. Abre porta, cura, transforma, liberta. E que nós venhamos sair daqui não vazios, mas cheios da Tua presença e cheios da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, assim eu glorifico e exalto o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Meu Roberto Marinho está ligado, né? Graças a Deus. Mateus capítulo número 25 vai contar o quê? Jesus está contando o que aí? O que Jesus está contando aí? Uma parábola. O verso de número 1 vai dizer: o reino do céu será semelhante. O que é semelhante? Se parece. Se parece com 10 virgens. Quantas virgens? Diga: 10 virgens. E tomando as suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram. Interessante, irmã Carol, que Jesus vai comparar o reino do céu com 10 virgens. Só que Jesus ele vai comparar 5 prudentes, 5 loucas. Olha que interessante que Jesus está nos contando aqui. E ele vai dizer que elas levaram a sua lâmpada. E o verso de número 3 ele vai dizer que as loucas não levaram o quê? Azeite consigo. Não levaram o quê? Azeite. E o azeite não é importante? Muito. Eu quero que você explique, Carol, como que funcionava aqui no casamento. Aqui está falando de um casamento, não é isso? Como que era o casamento aí nos tempos em que Jesus estava pregando aqui? Como funcionava os casamentos? Os irmãos entenderam o contexto da história. Irmãos, no tempo antigo, nos casamentos judaicos, funcionava da seguinte forma: um relacionamento não é como a gente vê hoje, era algo muito sério. Já de cara, eram os pais que escolhiam os seus pretendentes e os seus filhos. Não era uma escolha que eu fazia, os meus pais faziam. E quando aquele compromisso era selava-se um noivado. Esse noivado era algo de suma importância. Que quebrar o noivado era como se quebrasse o laço do próprio casamento. E o noivado durava um período mais ou menos de 1 ano. Neste tempo, o noivo trabalhava para construir a casa, porque o noivo e a noiva não iam ficar na casa dos seus pais. O noivo ia construir a sua casa, enquanto a noiva, neste período, fabricava todo o enxoval. Aí tem uma parte interessante, fala sobre o dote. O dote era o quê? Muita gente interpreta o dote como um pagamento pela noiva, mas na realidade, o dote ele era pago com a segurança da noiva. Caso ela ficasse viúva, caso tivesse algum problema, caso o noivo não quisesse ela mais, ela tinha o quê? Essa fonte de renda. Seguro, né? Digamos assim, um seguro. Um seguro para ela. Segurança. E um dos ritos principal era que do lado do noivo e do lado da noiva tinha pessoas especiais para cuidarem deles no dia do casamento. Como? A se vestir, se perfumar, organizar tanto o noivo quanto a noiva. E aqui quando a parábola vai dizer que eram 10 virgens, eram 10 virgens que estavam com a noiva, preparando a noiva. Diferente como pensam, as 10 virgens não eram a noiva. E muitos pensam que as 10 virgens, mas Carol, é a noiva. Só que as 10 virgens preparam a noiva. Sim. Hoje você vai escutar uma pregação totalmente diferente de que muitos pregavam aí. Pode prosseguir. Ah, Magara, mas como que você
essa visão de que realmente as 10 virgens que preparavam a noiva. Vamos falar sobre casamento? Antigamente os casamentos tinham poligamia e monogamia, e tinha um casamento que era acordado quando os antigos pegavam suas concubinas, suas escravas e tinham mais esposas. Mas na época de Jesus acabou-se isso. Jesus tinha e fez-se um casamento monogâmico, que é o quê? Um homem e uma mulher. Sim. Então, como que Jesus, sendo monogâmico, ia ter 10 virgens para um só noivo? Como que Deus ia fazer um negócio desse? Deus ia casar com 10 pessoas? 10 mulheres? Era Salomão na época? Voltou-se ao... Faz sentido. Então, descartando todas essas possibilidades e segundo contexto bíblicos e ritos da época, as 10 virgens não são noivas. São convidadas, dizer assim, especiais, amigas íntimas, pessoas importantes, tanto para o noivo quanto para a noiva, que estavam preparando. A cerimônia era a igreja? Não. Diferente de como pensam, a cerimônia do casamento não tinha nem a bênção sacerdotal. Por quê? Porque eles já tinham selado um compromisso no noivado. E o compromisso deles no noivado era muito sério. Era um compromisso sério que, como eu disse aqui, se eles desistissem do noivado, era como se fosse um divórcio. De tão sério que era o compromisso. Então, na festa nupcial, do casamento, acontecia assim. Chegava no dia, cumpriu-se o tempo de 12 meses, um ano do noivado. O noivo ia para um determinado local se arrumar com seus amigos e a noiva ia para um determinado local se arrumar com suas amigas. Quem cuidava do local da festa eram os pais dos noivos, que decoravam, preparavam comida e tudo mais. E na hora marcada, saía assim, os convidados do noivo, com todas as lâmpadas acesas, porque eles marcavam o casamento sempre ao final do dia. Eles acendiam as suas lâmpadas e saía a procissão do noivo até onde estava a noiva para buscá-la e sim levá-la para o local do casamento nupcial ali. Resumindo, o noivo saía com a sua caravana para encontrar a noiva que estava com a sua caravana. E era crucial que todos estivessem com as suas lâmpadas acesas. Era muito importante, era um rito muito importante, porque como eu falei, eles têm que fazer no final do dia e trazer essa luz, trazer essa clareza, trazer essa bênção. E no horário certo o noivo chegava, buscava a noiva e aí sim saíam para as bodas, saíam para a festa. E esse casamento aqui, ele tem muito significado que nós vamos destrinchar ao longo da mensagem. Com certeza. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, cara, que ele classifica, digamos assim, a metade dessas pessoas. Ele coloca assim como o quê? Prudentes. O que significa prudente? São pessoas sábias, precavidas, preparadas. A pessoa prudente, ela consegue esperar? O prudente, ele tem paciência para esperar? Tem. Ele é sábio? Tem. Ele é organizado? Sim. Ele leva coisas a mais? Sim. E as loucas, elas são precavidas? Não. Elas são atualizadas? Não. Elas sabem esperar? Nem um pouco. Elas conseguem levar um pouquinho a mais, aí vai que cabe isso aqui? Não. Elas têm essa sabedoria? Não. Porque as loucas, elas o quê? Elas levam o básico e acham que não vai acabar. A noiva, que estamos falando sobre essas pessoas, esses convidados que estão preparando a noiva para que a noiva venha estar bonita, venha estar adornada, venha estar preparada, porque o noivo vai buscar uma noiva adornada. O noivo quer chegar e a noiva está linda, maravilhosa, está toda preparada para que haja o casamento e depois eles consumam o casamento. E a Bíblia vai dizer que Jesus, preste atenção, essas convidadas, elas estavam sendo convidadas para uma grande festa. Só que o noivo era muito exigente. E Jesus, ele é exigente ou não é sobre nossas vidas? Você não tem que cumprir os mandamentos, você não tem que ter um bom caráter, você acha que só vir para a igreja você vai ser salvo? Tem pessoas em Macau que acham que só vir para a igreja vai ser salvo.
que não precisa de ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Você lembra desse louvor que nós acabamos de louvar aqui? Deus, Ele não quer religiosidade, Ele quer intimidade. O noivo quer intimidade. Que adianta você casar e conversar com seu marido? Que adianta você estar com seu marido, mas ele não ser o seu amigo, não ser o seu conselheiro? Ele não está com você em todos os momentos. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Elas levaram consigo as suas aqui no verso de número 1, as suas lâmpadas. Vamos entender o verso de número 3. As loucas tomando as suas lâmpadas. O que elas não levaram? Não levaram consigo azeite. Preste atenção, a lâmpada, eu me lembro de Davi. Você pode abrir, Carol, Salmos 119, verso 105. Eu me lembro de Davi. O que é lâmpada? Nós vamos saber agora, porque quando eu falo de lâmpada, eu lembro do salmista Davi. Davi ele dá uma referência, Carol, de lâmpada muito interessante, vai agregar muito aqui com a mensagem dessa noite. Davi vai dizer que a lâmpada é algo importante. E o que é lâmpada? Salmos 119, verso 105. Vê se você consegue achar aí. E a Bíblia vai dizer que as loucas, as insensatas, as imprudentes levaram só a lâmpada. Mas o que é a lâmpada? Vamos entender o que significa a lâmpada. Segundo o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, segundo o salmista Davi, a lâmpada é o quê? A palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é importante, Carol? Muito. Com certeza. Mas aí, só que tem algo interessante. Não é só a lâmpada que é importante. O azeite também é importante. E se brincar, o azeite é mais importante do que a própria lâmpada. E elas não levaram consigo o azeite. Quando a pessoa não leva alguma coisa, o que significa? Está com pressa, não se precaviu, achou que ia ser rápido, foi na onda do não, é o suficiente. Já estou carregando coisa demais, para que eu vou levar isso? Tá bom do jeito que tá. Tá ótimo desse jeito. Não vou usar, não preciso. Não é a melhor coisa. Sempre quando a gente deixa algo para trás, tem esse significado de que não é importante, não é necessário, não é preciso, não tem significado algum. E aqui para as loucas foi isso. Não era preciso. Não era importante para elas. Não era importante. E aquilo que não é importante, pode ser que falte. Olha o que Deus está dizendo nessa noite. Não é só uma coisa que é importante. Tudo é importante para que nós venhamos chegar ao nosso destino. Para chegar ao destino, precisa levar consigo algumas coisas, alguns utensílios, para que nós venhamos chegar até a salvação e a vida eterna. Não adianta levar só a Bíblia para a igreja. Tem que levar o azeite. Mas o que é o azeite? Pastor, o senhor está falando. Versículo 4 vai dizer: mas as prudentes levaram o quê? O azeite. Em suas vasilhas. Com as suas lâmpadas. Elas levaram quantos itens aqui? Uai, até o presente momento, elas levaram o azeite, as vasilhas e as lâmpadas. Dá quantos itens? 3. E o 3 te faz lembrar alguma coisa? Oh, glória! O número de 3 te faz lembrar de alguma coisa importante na Bíblia? Elas levaram 3 coisas. E as 3 coisas mais essenciais que o crente precisa usar. Glória! Elas levaram o que? Primeiro item, qual foi, Carol? O azeite. As loucas levaram só o quê? Só a lâmpada. Elas levaram quantos itens? Só um. Mas sem esses outros 2 itens, a lâmpada não fica acesa. A lâmpada não permanece acesa. A palavra de Deus, ela é vazia. Que adianta eu ter a Bíblia, mas eu não ter o azeite? O que é o azeite, pastor? O senhor tanto está falando. O que significa o azeite, cara? Vamos falar sobre o azeite agora. Para que a lâmpada, o que é a lâmpada da igreja? Vamos ver se a igreja entendeu o que é a lâmpada. A igreja está aí ou está dormindo igual as noivas? A lâmpada é o quê? A lâmpada, diga lâmpada, é a palavra do Senhor. Diga é luz para os meus passos. Interessante que Davi fala de passos, né? Por que a lâmpada vai iluminar os passos dele? Vai mostrar o caminho. Vai iluminar o quê? O caminho. E por que para os pés? Se eu não estou vendo, eu não vou Tropeçar, não vou cair. E se eu não estou vendo nada? Tropeço, caio, machuco, me quebro, me arregaço.
E quando cai, é difícil levantar, não é? Muito. Ainda mais se a queda for grande. Sim. A lâmpada é importante, mas ela precisa do azeite para permanecer acesa. E o que é o azeite? O azeite nada mais é do que a presença do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Mas é somente isso, Carol? Não. Ele tem várias funções citadas na Bíblia, como consagração, cura, para iluminação e para alimento. Várias vezes a palavra do Senhor vai nos dizer que ao consagrar reis, sacerdotes, profetas, consagrar as coisas do templo, era usado o azeite. E detalhe, não é qualquer azeite. É o azeite de oliva puro. A maioria das coisas que você vai ouvir é o azeite de oliva puro. Por que será? Que é o azeite de oliva? Que é o azeite de oliva. Que tem tão interessante nesse azeite, né? O que será que é? Muitos estudos vai dizer que a consistência do azeite, ela tinha poderes para manter a chama de diferentes formas. Por exemplo, se eu usasse outro tipo de azeite, a durabilidade e a forma do fogo seria diferente. Então, resumidamente, com o azeite, ele era mais forte, mais duradouro e melhor. Então, Deus sempre vai escolher o quê? O melhor. Tudo para o Senhor sempre vai ser o melhor. Voltando à consagração, era usado para isso. Voltando à cura de enfermos. Muitos usavam até na pele, para a saúde da pele. Mas o azeite de Cristo, o próprio Espírito, ele tem poder para curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo. Ele tem poder para curar coisas passadas, coisas presentes, coisas futuras, cicatrizes que o homem vê e não vê. Aleluia. E alimento era muito usado na fabricação. A maioria das comidas antigamente era a base de farinha e azeite. Era o alimento principal. E a iluminação, como foi dito, nas lamparinas. O azeite seria então como combustível para a lâmpada. O Espírito Santo ele serve como combustível para nossas vidas. Se o combustível acaba, se a presença acaba, a Bíblia ela se torna vazia. A palavra de Deus se torna vazia. Paulo até cita um versículo da Bíblia que fala. Sim, em Coríntios, se eu não me engano, eu vou abrir aqui para vocês. Um versículo interessante que fala sobre isso que nós estamos falando. Se o azeite em nós não permanecer, a lâmpada ela vai se apagar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Na parte final do versículo vai dizer assim: a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa? Que a Bíblia sem o Espírito é morta. Nos mata. Sabe por que a Bíblia sem o Espírito nos mata? Porque a Bíblia, seguir tudo que está aqui é muito difícil. E a gente entra no quê? Numa guerra. Porque a gente não consegue cumprir o que está aqui. Mas quando a gente tem o Espírito, que o Espírito diz, você não precisa cumprir tudo que está na Bíblia, você precisa se esforçar e buscar a mudança dia após dia, nós recebemos força para quê? Para continuar a deixar Deus nos lapidar. Porque já pensou? É a mesma coisa de eu ligar uma tomada e lá dizer assim, não vai acender, não vai prestar. O que vai gerar em nós? Revolta, tristeza. Por que a gente tem e não pode usar? E esse é o mesmo sentimento da gente ler a Bíblia nua e crua. A gente nunca vai conseguir seguir todos os mandamentos, que nem era 600 e poucos antigamente. A gente não vai conseguir. Aí vem Jesus, fez 10. A gente vai conseguir os 10? Não. Mas aí vem o Espírito e diz, tenta todos os dias, se esforça para fazer o que você consegue. Se esforça. Se é um, se é dois, mas não vá para o inferno com o seu corpo inteiro. Lute pela sua salvação. Então é por isso que o Espírito ele vivifica. Ele te impulsiona a continuar. Vivifica significa que traz vida. Sim. Ele gera vida em nós. Sim. E vivem a mudança. Exatamente. E a Bíblia vai dizer que além do azeite, que você acabou de entender, que o azeite,
além de ser a presença do Espírito Santo, ele é imprescindível para as nossas vidas. Serve para alimentação, serve como medicamento. Olha que interessante, né? O azeite serve, que é o Espírito Santo, serve para alimento, serve para medicamento e serve para unção e é combustível. O azeite, ele é importante ou não é? E por que as loucas não levaram azeite? Porque acham que só a lâmpada, só a palavra vai trazer alguma coisa para a sua vida. Se não for o Espírito Santo em nós, irmão, você cai. Se não for o Espírito Santo na tua vida, você não consegue permanecer de pé. Se não for a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer as batalhas. O é importante é a lâmpada, mas o mais importante é o que está conservado, onde ninguém vê. Porque o azeite, Carol, quando as loucas levaram o azeite, sabe por que elas não levaram o mais importante que eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo? Porque o azeite é invisível. E elas levaram só aquilo que chama atenção, a lâmpada. A lâmpada chama atenção, mas aquilo que é invisível, aquilo que ninguém vê, ninguém quer. Ninguém quer o secreto mais com Deus. Aquilo que é invisível é o secreto com Deus. O secreto com Deus, pastor, é fechar a porta do quarto e orar. Isso é secreto com Deus. Isso é o azeite sendo derramado na tua vida. Jesus fala: feche a porta do quarto e em secreto fale com meu Pai, porque publicamente eu irei recompensar a tua vida. E sabe o que é mais secreto, Carol? O jejum também é secreto. Jesus vai dizer: quando jejuares, não demonstre aos homens que estão jejuando, mas o Pai já está vendo. É o secreto com Deus, é o azeite sendo derramado para a lamparina brilhar. E o secreto com Deus, além disso, é a oferta. Por que a oferta existe uma salva? Para ninguém ver o valor que está sendo lançado naquela oferta. É uma oferta entre você e Deus. Senhor, eu coloco esse propósito na tua presença. Senhor, me abençoa. Eu vou ofertar isso para a tua casa. E ninguém está vendo, mas eu sei que o Senhor está vendo. E o azeite está sendo derramado sobre a minha vida. Outra coisa também, pastor, que é secreto, é o dízimo. Ninguém sabe, mas Deus lá do céu está recebendo. O livro de Hebreus vai dizer: aqui se dá dízimo a homens, mas quem testifica é aquele que vive. Quem testifica é aquele que vive, que é Jesus Cristo que morreu por nós. O azeite ninguém vê, mas ele está sendo conservado lá dentro. E o azeite conservado, ele vai gerar frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Porque aquilo que está conservado lá dentro, ninguém está vendo. Todo mundo vê a aparência, mas ninguém está vendo a profundidade. Ninguém está vendo aquilo que é invisível. Porque o azeite ninguém vê, mas o Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo está te enchendo nessa noite. Que você venha sair daqui cheio de azeite, com a sua lamparina acesa nessa noite. E a Bíblia vai dizer também, Carol, que elas levaram as suas vasilhas. O que é a vasilha? O que será que essa vasilha é? Por que elas levaram a vasilha? Já tinha azeite na lâmpada. Já tinha lâmpada. Para que a vasilha? Interessante. Para que será que elas levaram? Elas eram prudentes. Prudente é o quê? Elas conseguem ver o que vai. Opa, vou levar isso aqui, vai que falta. Vai que acontece um imprevisto. Vai que no meio do caminho eu preciso disso aqui. Ela é cuidadosa, ela é zelosa. Ela vê, ela consegue enxergar lá na frente. Por que elas levaram as vasilhas, cara? Vamos falar para esse povo aqui de Deus. Primeiro, porque elas eram precavidas. Sim. E segundo, quando a gente tem um azeite verdadeiramente, olha só o que Deus está falando. A gente não quer só um pouco, não, irmãos. Quando a gente tem um azeite mesmo de Cristo, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a vasilha é o tamanho da entrega. É o tamanho do tanto que eu entrego, eu recebo. Eita, então, se elas glória. estavam entregando muito, elas esperavam muito azeite. Muito. E elas entregou e carregavam o azeite. E aí você imagina, pensa comigo essa cena. As prudentes carregando os ardouros que elas tinham que se preparar, carregando a lamparina e carregando a bacia de azeite. O trabalho que não dava. Imagina. A distância. E as loucas atrás dizendo. Só com as lamparinas. As loucas atrás olhando dizendo assim: ih, besta velha. Tá carregando isso aí pra quê? Por que você está levando isso aí? Pra que você tá levando? Só Vocês pra é testar. besta. O noivo tem hora marcada, ele vai chegar no tempo. O azeite da botija é o suficiente. Nós vamos chegar lá, o noivo já vai estar lá esperando. Mas e aí? E as prudentes como? Eu carrego a minha bacia. Se o noivo chegar bem, se precisar bem, se não chegar bem, eu carrego a minha bacia. Vai que falta. E é assim que nós temos que ser. Precavidos. Glória a Deus. Precavidos. Aleluia, Jesus.
cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja precavido. Seja um crente de visão. Não seja um crente de visão básica. Seja um crente onisciente, que vê lá na frente. Não seja um crente que olha e vê só o natural, mas seja um crente que olha o... Lembra de Ló? Lembra de Ló? Você escolheu um lado, eu vou pro outro. Mas Ló olhou aonde? Que era bonito aos olhos. Mas debaixo da terra que Ló escolheu tinha seca. E debaixo da terra que Abraão foi tinha água, tinha uma unção. Porque aonde o homem de Deus pisa, tem a unção do Espírito Santo de Deus. Tem um azeite. E sabe o que é interessante? É que o azeite é invisível, mas plantado invisível, mas é visível a olho nu. Quando você vê alguém cheio do Espírito, você olha para ele e diz assim: o que é que ele tem que eu quero? Que luz é essa? O que é isso que ele tem que eu quero? Que presença é essa? O que é isso que ele faz? Que glória é essa? Que base é essa que essa cara brilha mais que a luz do sol? O que ele faz? O Que eu que faço? é isso? Abaixo. E aí entra onde muitas pessoas lançam setas, lançam inveja, porque querem aquilo que você está refletindo, mas não querem pagar o preço que você paga. Não quer renunciar àquilo que você renuncia. Não quer deixar de comer aquilo que gosta. Não quer deixar de ter um joelho bonitinho para calejar. Não quer tirar a oferta maior, dizer: essa é para a casa do Senhor, essa é para o Senhor. E principalmente, não querem mais ter a oferta. Sabe o que Deus acabou de me falar aqui no meu ouvido agora? Quanto mais conservado o azeite, mais brilho a lâmpada da harina vai ser, mais você vai incomodar o povo. Quanto mais você reservar o azeite, quanto mais você se manter conservado ao Senhor, quanto mais entrega eu tenho, quanto mais reservatório eu tenho, mais eu vou incomodar as trevas, porque a minha luz vai brilhar mais forte, a minha luz vai brilhar com um brilho diferente, porque o brilho de um homem que não tem Deus é um, mas o brilho de um homem que tem a presença do Espírito Santo é totalmente diferente, porque Jesus vai dizer: há diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. O azeite está conservado, a presença é maior, o brilho vai incomodar mais. Sabe por que nós incomodamos o povo lá fora? Porque a presença do Espírito Santo brilha melhor em nós. Ah, o irmão aqui tem dinheiro, mas esse aqui não tem, mas ele tem diferença. Ele tem algo diferente, ele é alegre, ele é feliz, ele tem alguma coisa que eu não tenho. E às vezes, irmão, o dinheiro não compra a felicidade, mas a presença de Deus te alegra, ela te renova todo dia, ela está na tua vida, ela tem que conservar você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar aqui a andar aqui sobre a palavra, senão a gente fica só aqui e vira vigília. O negócio está imenso, a presença de Deus está maravilhosa. Fica conosco, Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer: mas as prudentes levaram azeite, as suas vasilhas, as suas lâmpadas. O versículo número 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha que interessante, cara. Jesus falou que todas dormiram. E trazendo isso para os dias de hoje, por que Jesus fala que todas dormiram? Às vezes nós estamos tão bom, culto, tão maravilhoso, mas tem pessoas dentro da igreja que estão dormindo. Tem pessoas dentro da igreja que não estão entendendo a palavra que está sendo pregada. Porque há momentos da nossa vida que não, é todo dia que você está bom, dando glória a Deus, aleluia? É todo dia? É todo dia que você está pulando, exaltando o nome do Senhor? É todo dia que tu está bem? Que tu está glorificando o Pai, exaltando a Ele? Tem dia que a gente está cansado. Jesus falou que todas adormeceram. Sabe o que é isso? Que tem dias que a gente está mal. Tem dia que a nossa fé está pouca. Tem dia que o azeite está pouco, mas tem dias que o azeite está muito. Tem que ter uma temperança. Ninguém é 100% perfeito demais. Ninguém é só espiritual. Ninguém é só carnal. Tem que ter uma temperança. Não é todo dia que o crente está bem, cara? Não. Todo dia que está glorificando a Deus? Não. Exaltando? A gente tenta, irmãos. A gente tenta. Tem hora que a gente dá vontade nem de entrar no culto. Tem hora que a gente dá vontade nem de olhar para o irmão que está do lado. Dá vontade de pegar uma cadeira e tacar na foice de alguém. Mas aí a gente pensa o quê? Jesus, eu estou desviada, me liberta. Jesus, eu estou perturbada, me conserta. É isso. Mas mesmo nesses dias maus, o Senhor vai estar conosco.
Ele vai remoldar mais firme para a gente aguentar mais e receber uma unção nova. E a Bíblia vai dizer, cara, que quando elas dormiram, o versículo número 6, acompanha comigo a igreja. Leia o 6, cara. Depois vai dizer assim, versículo 6. Ô glória! Ô glória! Vai estar forte. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai ao encontro. Isso foi que horas? O que é meia-noite? O que significa esse nome meia-noite? Meia-noite parece que acontece alguma coisa diferente no mundo espiritual, não é isso? Acontece. Meia-noite é um dos horários em que a camada espiritual fica mais fina, o acesso fica mais fácil. E nesse período, principalmente de troca do dia, né? Fechamento de um ciclo, começo do outro. Sim. O mundo espiritual e o mundo carnal estão finíssimos. Parelhado. Eu ia falar tão ditado, mano a mano, né? Sim. O mesmo grau ali. E nesse horário existem muitas guerras espirituais, muitas vitórias também espirituais. Tem alguns acontecimentos na Bíblia meia-noite. Que acontecimentos nós podemos citar aqui? Um deles é Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, os caras todos machucados, presos, começam a adorar ao Senhor. E à meia-noite, o Senhor vai lá, visita eles. O anjo do Senhor visita. Visita eles. E traz aqui a libertação para aquele lugar. E eles são canal de bênção para ele. Consegue libertar aquele povo lá dentro, né? Através do Espírito Santo. Olha como que o cenário muda. Presta atenção como o cenário muda. Talvez eles pensavam assim: hoje talvez é o nosso último dia. Olha como nós estamos machucados. Hoje não vai morrer, passa de amanhã. Hoje já era. O que nós vamos fazer hoje? Estou cansado. O outro também. Mas nós é o quê? Crente. Nós vamos para onde? Para o céu. Então vamos cantar. Vamos adorar. Mas como nós vamos adorar aqui nesse lugar? Preso. E ele diz assim: adora do jeito que está. Preso, machucado, ferido, sangrando. Imagina você sangrando muito tempo, você não fica meio sonolento? Imagina eles. Cheio de dores, você não pensa direito. Mas sempre Deus vai levantar alguém para falar alguma coisa de Deus, né? Porque enquanto está fraco, o outro está forte, mas levanta o outro. Enquanto um está levando sua lâmpada, o outro está levando um azeite. E divide. E o negócio está certo, faz a fusão. E teve outro acontecimento interessante também, que eu nem lembrei agora. Livro de Êxodo, que inclusive Moisés escreve esse livro. A Bíblia vai dizer que na última praga, qual horário que o anjo visita o povo? À meia-noite, o anjo da morte visita os primogênitos dos filhos do Egito. À meia-noite. E Jesus orava a que horas? Jesus orava à meia-noite. Sempre às madrugadas, Jesus orava ao Pai. Quantos será que estão derramando o seu azeite nas madrugadas do Senhor? Quantos têm estado tendo esse acesso à meia-noite para louvar e engrandecer o Senhor? Quantos estão orando? Senhor, estou aqui, poderia estar dormindo, poderia estar descansando, mas eu estou aqui na tua presença, Pai. Mesmo cansado, mesmo com sono, eu quero derramar meu voto, eu quero derramar a minha oração na tua presença. Recebe o meu clamor, recebe a minha oração, Senhor, porque eu estou cansado, mas o Senhor é o primeiro sobre a minha vida. O Senhor é o primeiro, o Senhor que tem que aparecer, é o Senhor que é o centro, a vontade é do Senhor. A minha vontade não é estar orando, mas a vontade do Senhor é muito melhor do que a minha vontade. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos gritar e clamar. E a Bíblia vai dizer também, cara, ouviu-se um clamor. E isso fez o quê? Trouxe um despertamento. Tem horas que a igreja tem que fazer o quê? Clamar. Tem horas que a igreja tem que despertar, irmão. Porque o povo está acreditando mais que Jesus está voltando. O povo está acreditando que Cristo está voltando mais, porque as igrejas estão mortas, as igrejas estão dormindo, porque não estão pregando mais a palavra e não está tendo mais o azeite. Pode até pregar a palavra, mas o azeite não está sendo derramado, que é o Espírito Santo. A presença não está sendo derramada, que é o Espírito Santo. E tem horas que Deus tem que fazer o quê? Chacoalhar o povo. Por isso que o anjo, lá em Apocalipse, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus.
meus ouvidos têm que estar atentos ao que o Espírito diz. Lá em Mateus, se eu não me engano, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Como que eu vou ouvir a voz do Espírito? Como que eu vou ouvir a voz de Jesus? Se eu não tiver intimidade, se eu não tiver secreto, se eu não tiver costume de conversar com Ele. Mas não é costume como ritual, é costume como ansiedade, como paixão, como se fosse a primeira vez mergulhando na presença dele. Um exemplo que nós estávamos falando sobre as vasilhas, abre 2 Reis para nós, cara. 2 Reis 4, que vai ter um exemplo das vasilhas, confirmando que a vasilha é aquilo que está sendo conservado o azeite. E a vasilha também, Carol, significa que é um recipiente. E nós vamos entender que antigamente os profetas, eles levavam azeite. Só que qual era o recipiente que o profeta usava? Antigamente o profeta ele levava os azeites na sua botija, que era mais fácil e prático de se carregar. Mais prático, mais acessível, né? Não ia limitar muito a sua caminhada, porque ele andava muitos quilômetros a pé. Não tinha carro naquela época, não tinha um Uber naquela época, não tinha um aplicativo, não tinha um celular. Ele usava a sua ferramenta, que era o quê? Seus pés. Ferramenta do crente é o pé, irmão. Quem aqui já foi muitas vezes para a igreja de a pé aqui? Levanta a mão. E Deus abençoa, assim, hoje você tem um carro para andar. Hoje você tem um carro, você tem uma condução, mas já foi muitas vezes a pé. Quando você ia a pé, você pode ter certeza que o azeite estava sendo derramado. Deus falou assim: hoje você está indo a pé, mas amanhã eu vou dar condução para você. Amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós devemos, sabe o que? Conservar o azeite. Porque quanto mais nós conservamos o azeite, mais nós valorizamos a presença do Espírito Santo. O que ele diz aí de 2 Reis? 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados ou vasilhas a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ele pediu para pegar as vasilhas emprestadas. Por que precisava da vasilha? Para ser o quê? Cheia. Para ser o recipiente de quê? Do azeite. Do azeite. Pai, pode prosseguir o texto, que tem algo interessante. Porque o foco não é isso aqui. O foco é Mateus 25, mas eu quero só fazer uma referência aqui. Versículo 4 vai dizer: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e elas os enchiam. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze ainda o vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O que parou? Porque não tinha mais aonde conservar as vasilhas. As vasilhas significa a minha entrega ao Senhor. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais o azeite será derramado sobre a minha vida, mais a presença do Altíssimo será derramada, mais qualidade, mais recipiente. Quanto mais eu me entrego, o meu recipiente é vazio e Deus coloca outro. O recipiente esvazia e Deus coloca outro. O recipiente vazia e Deus coloca outro. Deus vai colocando outro, vai conservando o azeite, vai entregando o azeite, porque o azeite, quando a vasilha está cheia, quando não tem mais entrega, ele para de descer. O azeite para de descer porque não tem mais vasilha, não tem mais entrega. Sabe por que as pessoas não estão recebendo mais o Espírito Santo, cara? Porque não tem mais vasilha, não tem onde mais guardar. Porque a vasilha, pensa comigo, se fosse uma vasilha só, o azeite está derramando. Pegou a vasilha, precisa fazer uma comida, tira a vasilha, vai derramar o azeite, vai desperdiçar. E Deus não desperdiça nada. Olha que interessante, quando a vasilha não tinha mais vasilha, quem parou? Parou o azeite. Sabe o que Deus está falando? Eu não derramo a minha presença onde não tem onde conservar. Ô glória. Aleluia. Você não entendeu? Repete aí. Ele não entendeu. Fala de novo. Olha, o Espírito Santo de Deus vai
Também não sou intruso. Porque eu não sou convidado. Porque não me deixam entrar. Não dão espaço para trabalhar. E nós vemos muito isso. Muita igreja cheia, mas vazia de espírito. Muita igreja com potencial para ser gigante, mas está morta, dormindo. Tem a lâmpada. A lâmpada é bem tratada, Mas não tem. mas não tem o espírito, o azeite. Não tem um azeite. E não tem a vasilha para nós entregarmos o que nós temos diante do Senhor. Não tem entrega. Só a lâmpada, com o azeite que tem no recipiente da lâmpada, ela pode até acender, mas é um fogo temporário. E nós, com a sede que nós temos, com os problemas que nós enfrentamos, azeite temporário não faz nada. Dura muito. É a mesma coisa de eu pegar alguém sedento, molhar a ponta do dedo na água e picar na boca dele. Aparentemente ele vai achar bom, mas aí a sede dele vai aumentar. O problema dele vai ser maior, porque ele não trouxe clareza para ele enfrentar aqueles problemas da maneira correta. Não está tendo profundidade com Deus mais. Porque vem para a igreja, escuta uma palavra, sai daqui avivado, sai daqui cheio, com a lâmpada acesa, mas vem a luta, vem a dificuldade. Primeira luta, primeira dificuldade, a lâmpada se apaga. Porque não tem um azeite conservando a lâmpada acesa. Não tem a presença do Espírito Santo. Vamos prosseguir aqui com o texto, versículo de número 7. Então todas, aqui diz que algumas virgens? Não, todas. Todas aquelas virgens fizeram o quê? Levantaram, Só levanta aquele que está dormindo ou deitado, caído, e prepararam as suas. lâmpadas. O que Deus está falando aqui nessa noite? O que Deus está falando? Com o clamor da igreja, aquele que está dormindo vai se levantar e vai preparar a sua Glória a lâmpada. Deus, Vai aleluia. preparar a palavra. Cheio de unção, cheio de revelação do Espírito Santo. Porque a Bíblia, sem a presença do Espírito Santo, ela é vazia. Mas ela, com a presença do Espírito Santo, ela é revelada. E quando a palavra é revelada, ela cura, ela salva e ela liberta. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo número 8: e as loucas disseram às prudentes. O que elas disseram? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que engraçado, mas elas não levaram o azeite? Porque não era o quê? Necessário. Não era importante. E agora está fazendo falta. Sabe o que Deus fala para nós? Sabe o que Deus está provando aqui para nós a partir desse versículo? Aquilo que você não valorizou, aquilo que foi desprezado, você vai se arrepender depois. Você não valorizou aquilo que Deus entregou sobre a tua vida. Ainda mais quando é coisa de Deus. Irmãos, se Deus te der uma folha, pode ter certeza que aquela folha tem suma importância. Talvez hoje, na sua situação atual, você não saiba usar, mas guarda, conserva, porque vai chegar um dia que aquilo vai ser importante, de tamanha importância, que depois você vai olhar e vai dizer: meu Deus, como com uma coisinha tão simples dessa era importante. Porque aqui a falta do azeite deixava elas no escuro. E no escuro, lá não tinha lâmpada elétrica assim, não, irmão. A cidade, os locais iluminados pela lâmpada que elas iam carregar. E estava tarde da noite, já era de noite, não tinha luz. Bem escuro. E agora, aquilo que era visto como desprezível se tornou a coisa mais importante. E agora não tinha. Não tinha. Engraçado que elas pediram para quem? Para as prudentes. Aí, irmãos, tem gente que quer abraçar o mundo, né? Vou ajudar todo mundo. Uma vez eu preguei esse vídeo. Até para você ajudar alguém, o Espírito Santo tem que falar para você: ajuda. Glória a Deus. Faz. Se Deus falar para você não fazer, se Deus falar para você não ajudar, não ajuda. Porque vai ter louca querendo a sua bênção. Vai ter pessoas querendo o que Deus colocou sobre a tua vida. E o que Deus colocou para você é para você. É para você conservar, é para você usar. É para você, nem que você guarde, mas na hora certa Deus vai falar assim: agora é a hora de usar aquilo que eu entreguei para a tua vida. Agora é a hora de você usar aquela ferramenta que eu entreguei sobre as tuas mãos. Tem gente que está entregando aquilo que Deus deu para a mão de quem não é de Deus. Tem pessoas que estão entregando
a presença do Espírito Santo, há uns dons espirituais para quem não é para entregar, para quem não é dividir. Deus às vezes fala assim: não é para dividir o que eu tenho para você, é para você. O que é para mim, é para mim. Tem coisa que Deus vai entregar que é para dividir. Nós lembramos de quem? Um personagem bíblico que era abençoado por causa de outra pessoa? A situação de Abraão e Ló. Ló estava ali roubando a bênção de Abraão, porque a unção de Abraão, por Ló estar perto, Ló recebia. Ele estava sugando ali, ó. E Deus fez promessa com quem? Com Abraão. Mas Abraão levou quem? Ló. E Ló estava pegando uma brechinha do quê? Da bênção, do Da bênção. azeite. Só que vai ter um momento que Deus vai fazer o quê? Vai apartar, tirar. Glória a Deus. Mesmo que doa. Ó, escuta bem. Mesmo que doa. Tem situação que Deus pega e diz assim: tá atrapalhando? Sai. Cada um para a sua direção. Lembra de Davi e Saul? Davi e Saul estavam ali juntos, o rei amava Davi. Mas quando Saul descobriu que Davi ia ser rei, ele começou a odiar. E eles fizeram o quê? Se separaram. Às vezes Deus vai dividir, às vezes Deus vai separar. Deus vai te dar pessoas no nosso meio que estão atrapalhando o azeite de ser derramado sobre a nossa vida. O azeite só vai ser derramado, concluído, a partir do momento que a gente fala não. Quando o homem nasce, o que Deus fala para o homem? Não. Deus não falou, não foi assim? Não. Quando o homem nasce, Deus fala o quê? Não. Deus fala não. Já viu todo ser humano não gosta do não? Fica com raiva do não? Deus falou assim: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não. Quando o homem nasce, Deus fala o quê? Não. Você não nasceu para ser bom, não. Você nasceu para ser obediente ao que Deus mandar para a tua vida. E as prudentes fizeram o quê? Disseram? Não. As prudentes fizeram o quê? O não trará bênção sobre a nossa vida. Olha o versículo 9. Mas as prudentes responderam o quê? Não, para que não seja que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. Ide, talvez você ache alguma coisa aí e compre o que você precisa. Talvez, ide, eu não vou dar. Sabe por que eu não vou dar? Porque vai fazer o quê se eu der? Falta para mim. Se eu der, se eu entregar aquilo que Deus me entregou, vai faltar para a minha vida. E a Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo. Antes de você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Você tem que se valorizar primeiro. Você tem que se entregar primeiro para o Senhor. Antes de você estar bem, antes de você ajudar alguém, você tem que estar bem primeiro. Sim. Antes de você dar um sermão da montanha, você tem que orar. Quem tem que orar primeiro? Eu. Antes de você falar assim, você tem que jejuar. Quem tem que jejuar primeiro? Eu. Quando você falar assim para alguém ser exemplo, quem tem que ser exemplo primeiro? Eu tenho que ser exemplo primeiro. Eu tenho que pensar em mim primeiro. Porque a salvação é o quê? Individual. Então elas falaram: não vou dar aquilo que Deus me deu. Não vou dar aquilo que é a responsabilidade que o Senhor entregou sobre a minha vida. Não vou dar aquilo que se eu der vai faltar para mim. Eu penso em mim primeiro. Eu me amo primeiro, eu me valorizo primeiro, mas depois eu dividi aquilo que Deus tem para mim. Vamos prosseguir o verso de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem que entrou primeiro? As que estavam preparadas. As convidadas que estavam preparadas entrou para a festa do noivo. Quem que serão os primeiros a entrar nos portões celestiais? Quem estiver preparado. Quem está preparado aí para que Deus venha te chamar nessa noite? Quem está preparado aí? Quem está com a lâmpada? Quem está com o azeite? Quem está com as vasilhas? Quem vai entregar alguma coisa para o Senhor nessa noite? Entregue aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Quanto mais você entrega, maior é o recipiente, maior é a vasilha, maior é o vaso, maior é a botija, maior é aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Entrega ao Senhor, coloque vasilhas, pastor, não tem vasilha, chama os vizinhos, coloque vasilhas emprestadas. Quanto mais vasilhas você colocar, mais o azeite da botija Deus vai derramar, e mais
mais a lâmpada estará acesa, mais conservada a lâmpada estará, mais o brilho do Espírito Santo estará sobre você. Não é você quem fala, não é você quem prega, não é você quem glorifica, é o Espírito Santo que está em você. Não é você que é bom, não é você que é maravilhoso, não é você que é bonitinho, não é você que é cheio, é o Espírito Santo que está sobre a tua vida. Ai de nós se não for o Espírito Santo, ai de nós se não for a presença do Senhor, ai de nós se não fosse o sacrifício de Jesus, ai de nós se não fosse a misericórdia do nosso Senhor Deus. Ai de nós, pequenos somos diante da grandeza do Senhor. Nós somos pequenos diante do que Deus tem para nossas vidas. Aprenda a falar não. Tem gente que fala, não sabe falar não. O não liberta. O não traz aprendizado. Sabe por quê? Porque quando elas falaram não, elas pensaram: por que eu trouxe azeite? Por que eu não levei a vasilha? Eu fiquei caçoando elas a viagem toda. E o que elas tinham, eu estou precisando agora. Sabe que Deus faz isso? Sabe o que é isso aqui? Consequência dos próprios atos. Fala aí que eu achei interessante isso aí. Consequência dos próprios atos. Tem gente, Carol, que acha que Deus vai salvar ela na última hora. Tem gente que vem para a igreja e conhece a palavra, não, no último momento eu vou aceitar Jesus. E o que acontece? Fecha-se a porta e ele fica do lado de fora. Tem gente que Deus vai fechar a porta para você. Tem pessoas que pensam, tem gente que está querendo enganar Deus. Eu vou aceitar Jesus, eu vou curtir o mundo lá fora, eu vou aproveitar. Na última hora eu aceito Jesus. Mas aí se esquece que a palavra vai dizer assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A gente acha que consegue enganar a Deus. A gente acha que consegue enganar o Espírito Santo. A gente pensa que passou as pernas, mas na verdade estamos nos embananando com as nossas próprias pernas e cavando a nossa própria sepultura, nos aproximando cada vez mais do inferno. Porque se tem algo e alguém que tem o poder aqui nessa terra de nos levar para o céu ou para o inferno, é nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com aquilo que buscamos, com aquilo que damos prioridade, com aquilo que corremos atrás. Porque muitas vezes a gente foca em sonhos, foca em riquezas, mas se esquece que o mais importante é focar em servir ao Senhor, servir Ele em santidade, servir Ele com o coração aberto, com arrependimento. Eita. Versículo número 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo número 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O versículo número 12, elas chegaram de quê? Depois. Por que elas chegaram depois? Porque elas foram procurar para comprar. E elas conseguiram achar? Não. Meia-noite. Já era mais de meia-noite. Porque o noivo já tinha chegado, já tinha corrido, deu tempo das outras ir para bodas, e a porta se fechou e agora que ela chega. E quando ela chega, quem é que está vendendo azeite meia-noite? Quem é que vai estar com o comércio aberto inteiro? Por quê? Por que meia-noite, né? Meia-noite é um horário que todo mundo está é o momento que ninguém espera. O momento que todo mundo está assim: nossa, venci esse dia. Tá tudo bem, agora eu vou dormir, vou descansar. Mas na realidade, é um horário que as guerras vai começar. Como se fosse um horário de pico já do outro dia, né? Mundo espiritual. E outra coisa, sabe por que elas não encontram? Porque azeite é pessoal. Azeite é intransferível. Azeite eu não olho para o pastor e diz: me dá o que tu tem. Ele pega, toma. Não é assim. Aquele que quer o azeite vai dizer: como é que o senhor fez para ganhar? E aí o senhor vai dizer: é orando, jejuando. Tem quanto tempo que o senhor aceitou Jesus? 15, 20 anos? Nossa.
Tem coisa que não é transferível. Não tem como. Não tem como a igreja dizer: eu quero ao seu pregador, receba. Tem coisa que você vai receber momentâneo, o Espírito Santo vai passar ali rapidinho. Você recebe daquele dia. Mas para quê? Para você decidir se você vai querer aquilo o resto da sua vida ou se vai só experimentar. Porque tem gente que vai só experimentar. Experimentou, recebeu, pronto. É bom? Eu vi como que é, mas não quero não. Agora tem gente que o Senhor vai derramar uma porção pequena, ele vai ficar ansioso, vai correr atrás, vai buscar, aí ele começa uma botijinha. Na verdade ele começa um pouquinho na sua lâmpada. Depois ele já anda com a botijinha, reserva. Depois ele já está pouco, ele vira um vaso. Não, ele pega a bacia e anda com essa bacia. Daqui a pouco ele não precisa de bacia não, porque ele é o próprio vaso. Glória a Deus, aleluia. Seja o próprio vaso. A entrega dele foi tão grande que disse assim: Senhor, eu não vou carregar o Senhor mais na vazia do meu lado. Eu quero que o Senhor more em mim, habite em mim, fica comigo. Glória a Deus. E sabe o que me chama a atenção nessa parte, Carol? A questão de se manter a quantidade. Deus fala que, se você for pesquisar o assunto que nós estávamos falando das vasilhas, também Elias também visitou uma certa viúva. E Elias falou: não vai faltar um azeite na botija. E sabe quanto tempo durou esse azeite? Quanto tempo durou? Durou cerca de 3 anos. Sabe por que durou 3 anos? Porque Deus dá conforme a necessidade. A necessidade dela era muita, e Deus falou assim: vou derramar muito. Às vezes a necessidade nossa é só de hoje, é só de agora. Deus vai entregar pouco, mas amanhã Deus vai entregar mais, porque a necessidade vai ser maior. Deus dá conforme a nossa necessidade. O Espírito Santo, levante a mão aqui. Tem alguém para levantar as mãos nessa noite? Para Deus derramar uma unção sobre a tua vida nessa noite. Deus vai encher a tua vida nessa noite com azeite. O Espírito Santo, que o azeite venha ser derramado conforme a necessidade de cada um. Pai, que nós venhamos carregar o azeite, meu Pai, nas vasilhas, o azeite da presença do Espírito Santo, para que as nossas lâmpadas venham se manter acesas, porque quanto maior o azeite, quanto maior o recipiente, quanto maior as vasilhas, mais azeite Deus vai derramar, mais a necessidade é maior. Cada um busca conforme a sua necessidade. Deus vai derramar conforme a sua necessidade. E sabe o que me chamou a atenção aqui? Tem gente que se entrega mais. Sabe por quê? Porque a necessidade é maior. E normalmente, só para complementar rapidinho, essas pessoas que mais se entregam são as mais machucadas, as mais feridas, as mais mal vistas, as mais mal faladas. Por quê? E por que ela se entrega? Porque ela sabe o valor daquilo que ela recebeu. Só quem sabe o valor daquilo que ele tem recebido é que ele vai saber a importância daquilo. Se outrora ninguém me valorizava e eu chego na casa do Senhor, um pai me acolhe e me abraça, eu vou olhar e dizer assim: nossa, eu nunca tive isso, eu nunca vivi isso, eu quero cada vez mais. E quanto mais sede eu tenho, mais eu me entrego. E quanto mais eu me entrego, mais eu sou cheia. E quanto mais eu sou cheia, mais as pessoas olham e falam assim: mas por que fulano? Por que ciclano? Aí Deus vai pegar e vai dizer assim: sabe por quê? Porque ele era mais ferido. Sabe por quê? Ele era mais mal falado. Sabe por quê? Ele era mais chorão no cantinho. Aquele que ninguém nunca ouvia. E ele veio para os meus braços, conversava comigo, eu ouvia ele, ele me ouvia, e o azeite foi derramando, derramando, derramando. E hoje ele é um vaso. Glória a Deus. Às vezes aquele que mais vai dar trabalho na igreja vai ser o que Deus mais vai encher de azeite. Eu tenho isso na vida com Pedro. Ele foi o que mais deu trabalho para Jesus, foi o que mais passou vergonha em Jesus, mas foi o que mais tinha os dons espirituais, mais teve o caráter moldado por Deus, o que foi o que se entregou mais na presença do Senhor. Teve livros escritos na Bíblia. O homem era cheio do Espírito Santo. O homem era ousado, uma pregação e converte 3.000 homens na descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e pousa sobre Pedro. Olha que interessante, ele desce e pousa sobre ele, porque Pedro estava se entregando.
antes do Espírito Santo descer, o que ele estava fazendo? Se preparando para receber. Então é só receber o azeite? Não. Tem que fazer o quê? Se preparar. Tem que se preparar. Como que a gente se prepara? Como que a gente se O que prepara? Pedro fez? O que ele estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Orando. E ele recebeu uma promessa. E ele falou assim: estou acreditando na promessa do Senhor. Ele vai vir. Ele vai descer alguma coisa do céu. Eu estou esperando. Eu estou esperando o findar dessa promessa, o cumprimento dessa promessa. Sabe como eu me torno cheio do Espírito Santo? Sabe como que eu me preparo para o azeite descer sobre a minha vida? Orando, buscando e primeiramente acreditando. E Jesus vai dizer um versículo aqui, ó. Ele diz algo importante. É só orar? Não. É só se preparar? Não. O que eu tenho que fazer? Vigiar. É importante. Vigiar e estar atento. Muitos de nós estão perecendo por causa disso. Oramos, acreditamos na palavra, mas estamos, dispersos, visão baixa. Temos que estar vigilantes, cabeça erguida, atento, observando. Ter um discernimento. Sim. Mas não é olhar para fofocar. É olhar vigilante. Você está atento. É o olhar com atenção. Atenção. É isso que a gente Glória precisa a fazer. Deus. E o foco, Carol, principal que eu quero que a igreja entenda, não é porque muitos pregam e o foco principal é a volta, né? Claro que nós temos que esperar a volta de Cristo, acreditar nisso todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos vivos. E Jesus pode voltar a qualquer momento, porque o texto vai dizer: não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas o foco principal dessa mensagem que eu quero trazer para a igreja é: esteja preparado. Glória a Deus. Mantenha o azeite conservado, porque se o azeite estiver conservado, a lâmpada estiver acesa, quando Jesus voltar, ele vai conseguir te ver. Qual é o interessante? Nós guardamos para o final. Por que Jesus não abriu a porta para as roupas? Porque quando elas chegam, elas estão como? No escuro. Quando a gente está no escuro, irmãos, não fica nítido quem somos. Quando a gente está nas trevas, tão iluminado, tão cheio de coisas que nos tampa, que Jesus vai olhar e dizer: eu não te conheço. Mas quando estamos na luz, a luz mostra quem somos, todos os detalhes, tanto por fora quanto nos olhos espirituais por dentro. E quando Deus olha para nós e vê quem somos, ele fala: você eu conheço, você eu sei quem é, você é fulano de tal, assim, 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 eu vi com as outras. Mas ali naquele momento, quando ele abre a porta, ele vê nada, escuridão. E o Senhor diz: eu não vos conheço. Em verdade, eu não vos conheço. Porque é tão sujo, tão escuro, tão tampado, que não mostra quem você é. Esse negócio, quando a gente está na luz, a gente não consegue ver as trevas, mas as trevas veem a luz. E Jesus, ele não é porque Jesus é ignorante, não é que Jesus é mau, é porque Jesus não vê as roupas, porque ela não tinha lâmpada. Se eu não tenho lâmpada, eu estou aonde? No escuro, na escuridão, e ninguém vai me ver. Tem como ver alguém que está na escuridão? Não. Quem que já viu de pique-esconde? Explica que pique-esconde de dia ou de noite? De noite, tem a De noite. Porque quem está de noite não consegue ver nada. Fica mais fácil para esconder. A escuridão fica mais fácil para se esconder. Para você se Se esconder. camuflar. Se você se camufla. Mas quem... Olha que interessante que Deus falou. O sol é maior do que a lua. Sim. Porque a luz, ele permanece mais tempo do que a noite. É Deus falando: o sol, a luz é superior às trevas. Porque aquele que está no sol, aquele que está na luz, o tempo dura mais. Qual que é maior o tempo? De dia ou de noite? Qual que é maior o tempo? De dia ou de noite?
Porque a luz é maior do que aquele que está em nós. João diz, é maior do que aquele que está no mundo. Se nós somos luz, nós não temos que temer o mal. Porque aquele que está em nós é mais poderoso. Então guarde essa palavra. O que você tem que levar? O que você tem que levar? É só o azeite? O que mais? Vamos ver se a igreja pegou. O que você tem que levar à igreja do Senhor? Lamparina? O azeite e... Quantos itens você tem que levar? E as vasilhas é conforme o quê? Hã? Não, conforme a necessidade. Se eu preciso de muito, eu vou carregar uma botija? Ou só da lamparina? Se a sua necessidade é muita, você vai levar um recipiente pequeno ou grande? Já vai dar o meu irmãos. Então, se o seu recipiente é grande, a sua entrega tem que ser como? Tem que ser grande. Porque o meu recipiente tem que ser conforme a minha entrega. Se eu necessito mais da presença do Espírito Santo, eu me entrego mais. O recipiente é maior. Tem gente que está levando só uma botijinha. Tem gente que está levando só uma botijinha para a igreja. Aí vai vir na rua, desce a rua, a lâmpada já apagou. Ainda vai, enche e até transbordou, mas acabou. Já derramou tudo. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas se a minha entrega é grande, o recipiente, a presença, o azeite será maior. E lembra de uma coisa, o azeite ninguém vê, ele é invisível. Mas a lâmpada que estiver acesa, todo mundo vai ver, todo mundo vai enxergar a lâmpada acesa. Sabe por quê? Porque a lâmpada reflete o azeite. Aquilo que ninguém vê, a lâmpada reflete aquilo que somos. E não se pode esconder. Vai dizer, não se pode esconder uma bandeira. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode. Não se pode. É impossível. Vai ficar visível. Porque aquilo que Deus dá para nós, Ele mostra para todo mundo. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele. Por Ele são todas as coisas. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glorifique e exalte o nome do Senhor com as suas palmas que Ele merece. Quero orar por você, para que nós venhamos finalizar esse mundo maravilhoso, onde o Espírito Santo, eu sei que operou nesta casa. Quero agradecer aqui por exemplo a Carol por ter ministrado. Foi uma honra. Igualmente. Foi uma honra. Mulher de Deus, abençoada, entende muito a palavra do Senhor. E descobri que não é fácil. Tem que estar em sintonia, senão não consegue sair nada. E eu senti o Espírito Santo o tempo todo aqui. Quando eu dobrei o joelho, eu falei, Senhor, pregue conosco. Senhor, nos direciona. Senhor, que não venha ser nós, que o Espírito Santo que está em nós venha se unir e trazer uma mensagem só. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Não é nós que vem aparecer, é o Senhor que vem aparecer através de nós. Amém? Graças a Deus. Tenda as suas mãos. Um que vai receber algo da parte do Senhor, se coloque sobre os pés. Quero que toda a igreja estenda as mãos. Que Deus vai derramar algo na sua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo fazer sobre a tua vida. Derrama unção, Espírito Santo. Pai, derrama azeite nessa noite, conforme a entrega de cada um, conforme a necessidade de cada um, Espírito Santo. Que nós venhamos levar as vasilhas para que nós venhamos, meu Pai, manter o azeite sobre as lâmpadas. Porque, meu Pai, o importante não é a lâmpada, mas é o azeite conservado que mantém a chama acesa. É a presença do Espírito Santo que mantém a igreja de pé. É a presença do Espírito Santo que mantém, meu Pai, a palavra viva e eficaz. É a presença do Espírito Santo que quando nós louvamos, Ele cura, Ele vai salvando, Ele vai libertando. É através da presença do Espírito Santo que tem a realização. É através da presença do Espírito Santo que Deus está fazendo. Espírito Santo, derrama um azeite, Pai, sobre a vida desse irmão agora.
Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que ela precisa, o que ela necessita. Derrama a presença do Espírito Santo. Derrama a presença do Espírito Santo. Derrama um azeite nessa noite. Derrama um azeite, meu Pai. Que essa lamparina venha, meu Pai, brilhar de novo. Que essa lamparina venha se acender de novo. Que ela não venha se apagar, Espírito Santo. Que ela venha ser restaurada nessa noite. Restaura agora, Pai, a saúde. Restaura agora a vida dela agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nem é maligno, que nem é cair por terra. Tudo aquilo que não venha ser do Senhor, repreenda agora todo mal. Tudo aquilo que não provém de Ti, Espírito Santo, repreenda no nome do Senhor Jesus. Traz as Suas revelações, Pai. Traz a Tua presença sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Continue estendendo as mãos, mantenha aquilo que Deus colocou sobre a Tua vida. Espírito Santo, derrama sobre nós essa noite a Tua presença. Derrama sobre nós essa noite o azeite. Que o azeite ainda está conservado sobre a lâmpada. Que o azeite não venha, que a lâmpada não venha se apagar. Que o azeite não venha acabar nessa noite. Mantenha o azeite sobre a tua vida. O que é mais difícil é manter o azeite. O que é mais difícil é manter a presença. O Espírito Santo está visitando algumas pessoas aí. O Espírito Santo está curando nessa noite. O Espírito Santo está derramando um